Oi, gente. Hoje a gente vai continuar, então, com as nossas aulas sobre Guerra Fria, mas o tema hoje, especificamente, vai ser a corrida armamentista. Bom, na última semana a gente falou sobre a disputa que foi desenvolvida dentro da Guerra Fria, que foi a corrida espacial, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a corrida armamentista, que tem algumas semelhanças. Então, assim como a corrida espacial, a armamentista ela também não envolveu o conflito bélico, né? Ou seja, uma guerra declarada efetivamente entre a União Soviética e Estados Unidos, ainda que pareça, né, por ser uma corrida de armas, mas na verdade não houve conflito direto. Mas ela foi, assim como a corrida espacial, uma disputa ideológica para demonstrar para o mundo quem que consegue desenvolver armas mais potentes, especialmente utilizando a tecnologia nuclear, pensando, né, lógico, que os Estados Unidos já tinha jogado a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki. Então, a corrida armamentista, de alguma forma, ela acabou iniciando antes da Segunda Guerra Mundial acabar, né? Ou seja, nos últimos meses ali, quando os Estados Unidos jogou a bomba atômica desenvolvida sobre o Japão. E aí, então, ali já abriu, já acendeu a luzinha, né, de que, olha, eles têm um potencial bélico muito grande. E aí, 4 anos depois, em 1949, a União Soviética vai testar com sucesso a sua primeira bomba atômica, só que eles não vão jogar sobre pessoas, eles vão jogar no deserto do Cazaquistão, mas vão mostrar para o mundo que eles também têm uma bomba atômica. Bom, conforme o tempo ele vai passando, a tecnologia ela vai se desenvolvendo cada vez mais e o potencial destrutivo dessas armas ia aumentando consideravelmente. Os dois países eles buscavam desenvolver armas de destruição em massa, então não é só uma arma, uma pistola, né? Eles pensam em algo que pode destruir o máximo possível de pessoas ao mesmo tempo. Isso acabou gerando na população mundial uma tensão, né? Imagina dois países disputando quem tem maior poder bélico de destruição em massa, é algo muito perigoso. E provavelmente, né, devido ao desenvolvimento desses dois países, ou seja, o fato de que os dois países estavam realmente desenvolvendo e conseguindo muitos avanços, nenhum dos dois teve coragem de declarar uma guerra formal ao outro, porque eles estavam vendo o potencial bélico que o outro país tinha, né, o potencial destrutivo. E aí, então, eles dão aquela segurada e não declaram guerra, mas ficam o tempo todo se mostrando para expor o que eles estão desenvolvendo. O que a gente tem de mais próximo de uma quase guerra foi a famosa crise dos mísseis, que aconteceu em 1962. O que foi isso? Nessa época, gente, Cuba, que é uma ilha bem próxima dos Estados Unidos, tinha feito uma revolução. Nessa revolução, Cuba, que até então dependia meio que economicamente dos Estados Unidos, passou para o lado da União Soviética. A União Soviética apoiou Cuba. E aí, os Estados Unidos, óbvio, né, não queria largar o osso, e aí a União Soviética faz o seguinte, eles instalam vários mísseis no território de Cuba, virado para os Estados Unidos, e vão dizer, olha, se vocês não largarem o osso, né, não deixarem Cuba ficar independente, a gente vai bombardear vocês com os mísseis. E aí isso durou alguns dias, esse debate entre os dois países, né, os Estados Unidos se sai ou não de Cuba, União Soviética dizendo se vocês não saírem a gente vai jogar um míssil. E aí então, depois de alguns dias, o impasse acabou, o míssil não foi jogado, os Estados Unidos se retirou de Cuba e os mísseis foram guardados e levados de volta para casa. Então esse foi o mais próximo que a gente teve de um conflito de fato entre os dois países, tá? Logo depois disso, gente, na década de 60 ainda, em 63, ou seja, um ano depois, os dois países vão assinar o Tratado de Banimento Parcial de Testes Nucleares e em 68 o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Ou seja, ali os dois viram que, olha, a potência, os dois eram grandes potências, os dois tinham um grande desenvolvimento nuclear e os dois eram uma ameaça. Então, o que eles fazem? Eles fazem um acordo para parar de fazer esses testes nucleares e tentar dar uma segurada, né? Então, isso a gente chama, então, do fim da corrida armamentista, onde não teve um vencedor, porque os dois países demonstraram uma capacidade muito grande de desenvolvimento de armas perigosas, mas nenhum deles acabou usando efetivamente, pelo menos não um contra o outro. Ok? Era isso por hoje. Beijos!